E se eu te dissesse que uma simples ida ao mercado acabou se transformando em um confronto inesperado que fez todos ao redor pararem para assistir? O que começou como um momento cotidiano, logo se tornou algo muito maior. Quando Marcus Ace Carter ouviu palavras que ninguém deveria escutar, mas a resposta dele? Essa foi um verdadeiro terremoto cultural. Você já esteve em uma situação onde precisou escolher entre reagir no calor do momento ou responder com inteligência? E se, em vez de brigar, você pudesse virar o jogo com apenas algumas palavras? Ace Carter estava prestes a mostrar que algumas batalhas são vencidas sem levantar um único punho. A loja de conveniência estava movimentada, com pessoas empurrando carrinhos pelos corredores, focadas em suas próprias rotinas. Era uma tarde nublada em Oakland, Califórnia, a cidade onde Ace cresceu, e tudo parecia normal, até que uma tensão inesperada tomou conta do ambiente. Perto da seção de produtos frescos, Eleanor Briggs, uma senhora de aproximadamente 70 e poucos anos, ajustava seus óculos enquanto revirava uma caixa de legumes. Seu rosto franzido mostrava impaciência e ela suspirava entre um movimento e outro. O cabelo grisalho, preso com precisão, dava a ela uma aparência tranquila, mas o que aconteceu a seguir estava longe disso. Ace, vestido com sua clássica camisa azul e jeans folgados, se aproximou calmamente, sem pressa. Seu celular vibrava em uma das mãos, enquanto a outra segurava um legume qualquer que ele mal prestava atenção. Ele estava distraído, como qualquer pessoa fazendo compras. Mas para Eleanor, sua presença ali parecia ser um problema. Ela se virou bruscamente e, assim que seus olhos encontraram Ace, sua expressão se transformou. Seu olhar se estreitou e seus lábios se apertaram como se estivesse tentando segurar algo, mas então decidiu não segurar. Você não pertence a este lugar. A frase veio cortante, alta o suficiente para que outros clientes próximos ouvissem. Ace piscou, seus dedos parando sobre o celular. Levantou a cabeça, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Mas Eleanor não parou por aí. Por que você não volta para a África, de onde veio? O ar pareceu ficar mais pesado. Algumas pessoas ao redor congelaram. Outras trocaram olhares incômodos, fingindo não ouvir. O burburinho natural do mercado se dissolveu em um silêncio tenso. A primeira reação de Ace foi o choque. Seu corpo ficou imóvel por um instante. Seus olhos encararam a mulher, tentando decifrar se aquilo realmente tinha acontecido. Ele poderia responder no mesmo tom, poderia revidar, poderia deixar a raiva falar por ele. Mas em vez disso, ele respirou fundo. E foi aí que tudo mudou. Eleanor Briggs permaneceu imóvel, segurando suas maçãs como se aquilo fosse um escudo. O ar ao redor estava pesado, e todos na loja sentiam a tensão crescente. Sophia Harris, uma jovem mãe, pegou discretamente seu filho e se afastou da cena. Daniel Ruiz, um senhor que escolhia frutas ali perto, lançou um olhar apreensivo para Ace, esperando para ver qual seria sua reação. O silêncio que tomou conta do mercado foi mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Por um momento, Ace permaneceu completamente imóvel. Sua mão, que segurava uma sacola de compras, ficou suspensa no ar. O ambiente ao seu redor pareceu desaparecer. As vozes, os ruídos dos carrinhos, até o som dos refrigeradores pareciam ter se apagado. Mas uma coisa não mudou. O peso das palavras de Eleanor continuava ali, pairando sobre todos como uma sombra incômoda. Ela não recuou. Seu olhar continuava desafiador, como se não esperasse ser questionada. Andrew Walker, um jovem funcionário organizando as prateleiras de bananas, hesitou, sem saber se deveria continuar seu trabalho ou sair da loja. Vanessa Cooper, uma cliente, deu um passo para trás para observar melhor. Aos poucos, o público crescia. Eles não se aproximaram, mas também não ignoraram. Gostando ou não,
Eram testemunhas. Ace olhou diretamente para Eleanor, seu rosto sereno, mas os olhos carregados de pensamentos. Se você acredita na importância de histórias como esta, considere apoiar o nosso canal com um Pix de R$10. O QR Code está na tela agora. Sua contribuição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que impactam e inspiram. Juntos, podemos fazer a diferença. 1000 respostas passaram por sua mente. Ele poderia simplesmente sair, poderia gritar, poderia confrontá-la diretamente. Mas nenhuma dessas opções parecia certa. A tensão pressionava seus ombros como um peso invisível. Mas em vez de se deixar levar pela raiva, ele respirou fundo. Ele trocou a sacola de compras para a outra mão e endireitou sua postura. Sua presença pareceu crescer na sala. Quando falou, sua voz foi calma, mas cada palavra carregava uma firmeza que cortava o silêncio ao redor. Você percebe o que acabou de dizer? A pergunta não era agressiva, era direta. Era uma chance para que Eleanor refletisse sobre suas palavras, mas ela não parecia disposta a isso. Eu disse o que eu disse. Na sua voz subiu de tom. Este é o meu país. Pessoas como você não pertencem aqui. Rachel Mills, que estava perto da padaria, soltou um suspiro audível. O público, que já estava atento, ficou ainda mais em silêncio. Mas Ace permaneceu no mesmo lugar. Ele não levantou a voz. Ele não se moveu para perto dela. Ele apenas deixou a pausa se estender, permitindo que suas palavras se espalhassem e se fixassem nos ouvidos de todos ao redor. Tudo bem. Ele disse isso devagar, como se estivesse absorvendo a situação por completo. Sua calma era inabalável, quase desconcertante. Já que você trouxe esse assunto, vamos falar sobre isso. A loja inteira parecia prender a respiração. Ace colocou sua sacola no chão com um gesto deliberado. Sua postura relaxada fazia parecer que ele estava no controle total da situação. Seus olhos se fixaram em Eleanor, mas não havia raiva. Havia algo mais profundo. Você disse que eu não pertenço aqui. Ele repetiu, sua voz firme. Então, me deixe te contar algo sobre de onde eu vim. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. O peso de sua fala era palpável. Meu avô nasceu na Califórnia, mas antes disso, nossa família foi trazida para cá contra a própria vontade. Foram forçados a trabalhar como animais para construir este estado, este país no qual você vive. Eleanor apertou os lábios, mas não disse nada. O público, no entanto, estava completamente imerso. Brian Carter, um homem que antes olhava distraído para o celular, abaixou o aparelho e prestou atenção. Sr. e Sra. Henderson, um casal mais velho, trocaram olhares rápidos, mas não se manifestaram. Meu avô lutou na Guerra da Coreia. Lutou por um país que o enviou para o fronte, mas que não lhe dava direitos iguais quando ele voltava para casa. Ele não podia sentar nos mesmos bancos, não podia beber das mesmas fontes de água. Mas ele permaneceu aqui. O silêncio na loja ficou ainda mais denso. Sabe por quê? A pergunta pairou no ar. Porque ele acreditava na promessa desse país, mesmo quando esse país não acreditava nele. Até os refrigeradores pareciam mais silenciosos agora. Meus pais lutaram também. Não com armas ou com as mãos, mas apenas por serem quem eram. Me ensinaram a respeitar todas as pessoas, independentemente de como elas se parecem. Minha mãe era professora. Passou a vida ensinando crianças sobre amor e igualdade. Meu pai era um líder comunitário. O tipo de homem que pararia na estrada para ajudar alguém como você se seu carro quebrasse. O olhar de Ace permaneceu firme em Eleanor. Ela segurou sua sacola de maçãs com mais força. Mas, pela primeira vez, desde que a discussão começou, parecia sem palavras. Ace deixou o silêncio se prolongar antes de continuar. Seus olhos ainda estavam fixos em Eleanor Briggs, sua expressão serena, mas cheia de significado. Você está me dizendo que eu não pertenço aqui?
que eu deveria voltar para a África. Sua voz carregava um peso diferente agora, algo além da indignação. Senhora, eu sou tão parte deste país quanto você. Talvez até mais. Minha família pagou esse preço com sangue, suor e lágrimas. As mãos de Eleanor tremeram um pouco enquanto ela segurava suas maçãs com mais força. Seus lábios se entreabriram, como se fosse responder, mas ela hesitou. Ace deu um passo para trás, respirando fundo. Eu poderia simplesmente ter ido embora. Ele olhou para os rostos ao redor, para todos que haviam testemunhado aquele momento. Mas de que adianta o silêncio? Ignorância não desaparece sozinha. Se ninguém fala, nada muda. O impacto de suas palavras reverberou na loja. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eleanor continuava ali, seu rosto uma mistura de raiva, constrangimento e algo mais profundo. Algo que parecia uma centelha de vergonha. Ela olhou ao redor, talvez buscando apoio em alguém, mas ninguém apareceu. Foi Michael Grant, um homem de meia idade vestindo uma jaqueta de futebol, quem finalmente deu um passo à frente. Ele está certo. Sua voz rompeu o silêncio. Temos que ser melhores do que isso. Era como se um vidro tivesse se quebrado. Angela Ramírez, uma senhora perto da seção de frios, enxugou uma lágrima, discreta. Meu pai lutou na mesma guerra. Sua voz tremeu. Ele sempre disse que a única cor que importa é o vermelho da bandeira. Aos poucos, os murmúrios começaram a crescer. Kayla Johnson, uma jovem cliente perto do caixa, ergueu a voz. Nunca vi alguém lidar com isso de forma tão digna. Obrigada. Eleanor, agora visivelmente desconfortável, cruzou os braços. Ela não pediu desculpas, mas algo em seu olhar parecia diferente. Quando finalmente abriu a boca para falar, sua voz estava mais baixa, quase relutante. Eu não quis, mas as palavras morreram antes de se completarem. Ace a observou por um momento antes de responder. Seu tom era firme, mas sem hostilidade. Não é apenas sobre o que você quis dizer, ele falou devagar, escolhendo as palavras com precisão. É sobre o impacto do que você disse. Palavras importam. Ações importam ainda mais. Do fundo da loja, Terence Hall começou a bater palmas lentamente. No início, era um som tímido, hesitante, mas então outros se juntaram. As palmas aumentaram, preenchendo o espaço com algo impossível de ignorar. Eles não aplaudiam apenas Ace. Eles aplaudiam o momento. A coragem de responder ao ódio sem ódio. Eleanor olhou em volta uma última vez, seu rosto indecifrável. Então, sem dizer mais nada, empurrou seu carrinho em direção à saída. O público começou a se dispersar, mas a energia na loja havia mudado. Denise Carter, uma mulher que observava a cena de perto, colocou a mão no ombro de Ace. Obrigada por dizer o que precisava ser dito. Ele sorriu levemente, pegando sua sacola de volta. Às vezes não se trata de ganhar ou perder. Se trata de fazer as pessoas ouvirem a verdade. Os corredores do mercado voltaram à rotina, mas os olhares e sussurros entre os clientes mostravam que algo tinha ficado. O momento havia passado, mas sua marca não. Quando Ace seguiu até o caixa para pagar suas compras, Kayla, a jovem atendente, escaneava os produtos com um sorriso discreto. O que você disse lá atrás? Ela hesitou, depois continuou. Isso significou muito. Nem todo mundo tem coragem de se posicionar desse jeito. Ace retribuiu o sorriso, seu olhar tranquilo. Às vezes, a única maneira de quebrar o ódio é com dignidade. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, lançando sombras longas pelo estacionamento. Ele viu Eleanor Briggs dentro de seu carro, segurando o volante. Por um breve instante pensou em se aproximar, mas então percebeu algo. Algumas lições levam tempo para serem compreendidas, e ele já tinha dito o que precisava ser dito. Mais tarde naquela noite, Ace estava sentado em casa em Oakland, com alguns amigos próximos, relembrando os acontecimentos do dia.
Eles ouviram com atenção, acenando em concordância conforme ele falava. Você fez o certo, Ace, disse Jamal Reed, encostado no sofá. E não foi só por você, foi por todo mundo que estava assistindo. Outros amigos concordaram, murmurando palavras de apoio. Pessoas como ela não mudam do dia para a noite, mas você plantou uma semente. Ace refletiu sobre aquelas palavras, sentindo o peso delas. O encontro na loja tinha sido desconfortável, mas necessário. A ignorância não desaparece sozinha. Se ninguém a confronta, ela se fortalece no silêncio. Do outro lado da cidade, em sua casa, Eleanor Briggs estava sentada à mesa de jantar, olhando para a comida intocada. As palavras de Ace voltavam à sua mente. A cada repetição, era como se perfurassem a armadura de certezas que ela carregava há anos. Ela pensou em seus próprios filhos, em seus netos, e pela primeira vez sentiu algo que não conseguia nomear direito. Talvez fosse dúvida. Nos dias seguintes, a história do que aconteceu na loja se espalhou pelo bairro. As pessoas falavam sobre a resposta de Ace, sobre a calma e a dignidade com que lidou com a situação. O que começou como um momento isolado se tornou algo maior. Ele não procurou atenção pelo que fez, mas sua atitude reverberou. Pessoas que ele nunca tinha visto o abordavam na rua, compartilhando histórias sobre preconceito, resiliência e momentos em que tiveram que se levantar contra o que era errado. Aos poucos, conversas que costumavam ser evitadas começaram a acontecer. Até Eleanor sentiu essa mudança. Não foi algo imediato, mas ela começou a questionar crenças que manteve por toda a vida. Ela não sabia se algum dia voltaria a encontrar Ace, mas se isso acontecesse, esperava ter a coragem de dizer algo que não conseguiu naquela tarde. E talvez, desta vez, com sinceridade. Se essa história te fez refletir, imagine quantas outras podem te inspirar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais histórias que fazem a diferença. Histórias como esta mostram o poder da verdade e da justiça, mas para continuar compartilhando essas narrativas, precisamos da sua ajuda. Escaneie o QR Code na tela e faça um Pix de R$10. Sua contribuição é essencial para que possamos seguir trazendo conteúdo que provoca reflexão e mudança. Obrigado por acreditar no nosso trabalho.